Marino pergunta para Ricardo Agostinho. Marino. Agostinho, você como é uma pessoa que acompanha o futebol, já foi candidato na outra eleição, está muito por dentro das coisas que acontecem no Santos, acompanhou e acompanha há muito tempo, já pelo menos 10 anos, a vida da gestão do clube, ainda que de longe, mas acompanha. A minha pergunta para você, nesses últimos 10, 15 anos pelo menos, a gente vem sofrendo com dificuldade dos presidentes em prestar conta da sua gestão. A minha pergunta para você é: o que você pensa de tantos presidentes que tiveram contas reprovadas e qual a sua ideia para que você tenha uma gestão transparente e com prestação de contas que sejam aprovadas? A tal responsabilidade no futebol, o tal fair play financeiro do futebol. Obrigado ao Rodrigo Marino. O Ricardo Agostinho tem 4 minutos para a resposta. Ricardo. Candidato Marino, obrigado pela pergunta. Isso realmente é algo que preocupa todo santista, todo mundo que está em casa sabe bem o que nós estamos falando. Sai presidente, entra presidente, e a primeira coisa que acontece são reprovações de conta, presidente expulso por conta das suas irresponsabilidades. Isso não aconteceu na penúltima, não aconteceu na última, já tem acontecido, inclusive no começo dos anos 2000. Nós tivemos contas reprovadas de vários presidentes, nós tivemos prejuízos seríssimos. Quando a gente começa a falar do tamanho da dívida do Santos, a gente tem que lembrar 2006, 2007, 2008, 2009, todos com déficit. E se você corrige esses déficits hoje, você me corrija se eu estiver errado, por favor, Marino, são mais ou menos 250 milhões atualizados de prejuízos só nesse período. Tá? Então, é fácil entender por que as contas foram reprovadas naquela gestão e como tem sido em outras. Então, quando a gente fala o que a gente tem que fazer para manter o clube saudável, ser futebol, ser ganhador, mas ter realidade, entender que o clube não pode ser deixado cada vez mais mambembe, mais com portas fechadas como o Santos tem hoje, em que ninguém tem interesse em jogar no clube, ninguém tem interesse em trabalhar com o clube, e a gente não consegue mudar isso, a gente consegue ter uma gestão profissional, a gente passa por algumas coisas. Eu posso falar para você, por exemplo, que a gente tem um projeto de compliance, que eu levei inclusive para esse último presidente, e ele engavetou, falou que ia tocar, porque a gente faz o seguinte, eu inclusive eu digo isso para você, Marinho, você pode ter certeza que se você for ganhador, eu vou levar todos os projetos que eu tenho aqui, com nome, RG de quem executa, e vou entregar na tua mão e você vai entender se vale a pena adequar a sua plataforma. Da mesma forma que eu digo isso para todos os outros candidatos que estão aqui, eu ganhando, com certeza eu quero, porque tem muito quadro bom, tem muita gente boa em todas as chapas. A gente precisa entender isso e entender que a prioridade é o Santos Futebol Clube e não fazer o que esses presidentes têm feito. Então, quando a gente fala em compliance, a gente fala em técnicas anti-suborno, a gente fala em colocar no Brasil de uma maneira em que os presidentes tenham a sua responsabilidade, que eles sejam responsáveis pelos que estão fazendo e, literalmente, a gente consiga levar a sério o clube para ele ter um crescimento sustentado, tá? E não pensar em hipótese alguma em deixar um legado ruim, como tem acontecido de presidente para presidente. É muito importante, por exemplo, eu ter um vice como o Dr. Ivan Ludovici, que é um grande jurista, uma pessoa com uma carreira brilhante e que vai auxiliar muito nesse trabalho, nesse trato, para a gente não passar por coisas como a gente passou nos anos 2000, como a gente tem passado nessas administrações. E muito me surpreende quando a gente tem pessoas com contas reprovadas voltando a querer disputar o pleito. Está comprovado que essas pessoas falharam, está comprovado que eles deixaram o clube de uma maneira quase que insustentável. A outra campanha em que nós participamos, o mote não era o futebol, porque até tinha um time mais ou menos. O mote era literalmente como é que o clube ia sobreviver. Por quê? Depois de tantas gestões ruins, depois de 4 ou 5 gestões, umas piores que as outras, nada pior do que você assumir um clube sabendo que você não tem condições de contratar, que você tem que sacrificar a sua base cada vez mais rápido, e isso é impraticável. O Santos tem que aprender a trabalhar a sua base, tem que aprender a vender os seus jogadores na hora certa, depois de conquistar título, de aumentar a torcida, e isso não acontece com esses presidentes, não acontece com essa irresponsabilidade. Então você tem o meu compromisso, você, candidato Marino, e você que está em casa, que a gente vai levar isso muito a sério, vai implantar esse compliance e vai deixar um legado muito positivo para a história do Santos, para os próximos presidentes, que seja você, que seja quem mais estiver aqui, porque é um processo natural que a gente quer depurar, que o Santos seja levado a sério, que o Santos seja um grande ganhador, que ele jogue muito na sua nova arena, que ele jogue em outros estádios também, mas principalmente que ele seja um clube muito forte, competitivo e que tenha
o seu futebol e a sua administração levada a sério. O que aconteceu no passado, no final dos anos 2000, não pode voltar a acontecer. Eu penso assim, Marino. Obrigado, candidato Ricardo Agostinho. Rodrigo Marino tem 2 minutos de réplica. Rodrigo. Agostinho, eu fico satisfeito em ouvir a sua mensagem de que você vai seguir o fair play financeiro, vai se preocupar com a aprovação das suas contas, há um possível término de mandato, há um possível término a cada exercício anual. Por que me preocupa? Essas reprovações de contas, elas não vêm de hoje. A gente teve o presidente Pérez, que teve sua conta reprovada e foi expulso do clube. A gente teve o presidente Modesto, que teve sua conta reprovada e foi expulso do clube. A gente teve o presidente Odílio, que teve a sua conta reprovada e acabou não tendo um julgamento no conselho, porque a mesa do conselho entendeu que o processo tinha caducado e arquivou o processo. A gente teve o presidente Luiz Álvaro, que teve as suas contas aprovadas com 23 ressalvas. É praticamente uma reprovação moral. Só não foi reprovada devido ao ambiente no momento que era muito vencedor dentro de campo. Mas, torcedor, isso não começou nesses últimos 4 presidentes. Isso começou no 5º presidente que eu vou citar agora, e eu vou citar mostrando um demonstrativo. Essa onda de contas reprovadas, ela começa em 2010, quando a conta do então presidente Marcelo Teixeira é reprovada. Ela é reprovada e aqui no demonstrativo a gente vê que em 2006, 2007, 2008 e 2009 o Santos teve um prejuízo de 128 milhões. Esse prejuízo corrigido hoje daria 250 milhões. Isso não é fake não, tá? Estão aqui os balanços do clube que comprovam. Estão lá no conselho, todos podem ver. E com isso eu faço aqui uma justiça a quem reprovou a conta, quem foi corajoso e reprovou a conta, fez o parecer da comissão fiscal, que foi o meu pai. O senhor Reinaldo Marino foi quem apurou o prejuízo causado pelo senhor Marcelo Teixeira. Obrigado, candidato Rodrigo Marino. Agora o Ricardo Agostinho tem 2 minutos de tréplica. Ricardo. Perfeito, eu me lembro muito bem da passagem. A sua família tem uma história muito grande no clube, principalmente nessa área, tá, do Conselho Deliberativo. E realmente é imperativo a gente lembrar. A história está aí para a gente lembrar. Os erros do passado não podem acontecer de novo. Os Santos não podem mais errar. Essas pessoas que você citou, mesmo quem não teve reprovado, mas teve 23 ressalvas, erraram muito. E o legado que eles deixam é um legado de reconstrução. Quem está aqui hoje, literalmente, quem está aqui hoje, sabe muito bem o legado, esse histórico maldito que a gente tem que assumir por amor ao clube, porque a gente precisa fazer o Santos ressuscitar, a gente precisa reconstruir esse clube, a gente precisa ter um Santos que seja ganhador no futebol, mas para ser ganhador no futebol, não é ganhar um título num ano, e a gente pode citar várias administrações em que o Santos gastou milhões para ganhar um título paulista e depois ficou 10, 15 anos sem faturar nada, porque gastou-se o que não tinha, gastou-se sem a mínima responsabilidade, gastou-se com empregos, gastou-se com jogadores caros, gastou-se com jogadores que não tinham capacidade de jogar, gastou-se com jogadores velhos, cansados, caríssimos, e que ainda depois de não jogar no clube, saíam e colocavam o clube na justiça e ganhavam indenizações milionárias, né? É aceitável nesse momento que a gente tenha tido a situação do regime para a gente começar pelo menos a respirar. O que tem acontecido no Santos nos últimos anos, por conta da irresponsabilidade desses presidentes citados por você, Marino, é literalmente isso. O presidente senta na cadeira, começa a trabalhar, faz um planejamento para contratar um jogador, para melhorar o patrimônio do clube, que a gente não consegue fazer nada no patrimônio do clube há muito tempo. Quando a gente pensa nisso, pronto, havia uma penhora. Pronto, porque um jogador que jogou 2 partidas e ficou 1 ano no Santos, ganhando um salário milionário por contratações populistas e desnecessárias, fizeram o clube chegar no momento que ele chegou. Hoje, infelizmente, a gente fala do Santos com muito pesar, que é um clube que tem um patrimônio muito pequeno e não tem a mínima condição de se sustentar, a não ser que volte a ser criativo no futebol, na base, e saiba trabalhar, construir e, principalmente, tenha a responsabilidade que eles não tiveram no passado. Obrigado ao candidato Ricardo Agostinho e também ao candidato Rodrigo Marino. Vamos